Oi, 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 gente! Boa noite! Ajeitar essa câmera aqui. Estamos começando mais uma aula por aqui, sejam todos bem-vindos. E, para quem não me conhece, eu sou a Thaís Dias, sou professora de costura criativa e eu ensino principalmente as iniciantes que estão ainda começando nesse mundo da costura das bolsas. Quem tá chegando aí, seja muito bem-vinda, meninas, boa noite! Toda terça-feira aqui no Instagram às 19h30 eu venho para trazer para vocês uma aula super fácil nesse mundo aqui da costura criativa e aulas também com muitas dicas para vocês que querem aprender mais sobre acabamentos e melhorar os seus acabamentos aí na costura. E se você está começando, fica aqui porque vai ter muita coisa aí para vocês. Gente, quem tá chegando, me fala se a imagem e o som está bom aí pra vocês. Hoje, retornei aqui para o meu ambiente, onde eu faço toda semana as lives. Eu acabei fazendo as lives 2 dias lá na minha área de dar cursos presenciais, na minha máquina Jack. Mas hoje, ó, vamos fazer aula na máquina doméstica. Quem tá aí então, seja muito bem-vindo. Quero saber quem de vocês está aqui a primeira vez na aula. Coloca aí nos comentários pra mim. Ou se você já esteve aqui em outras aulas, se você é uma veterana, também coloca ou você é uma aluna. Essa semana chegou muitas meninas e meninos novos aqui no meu perfil. Então, eu quero desejar aí pra vocês uma ótima aula aqui. Se vocês ainda não assistiram nenhuma aula aqui e que sejam todos muito bem-vindos. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa peça aqui. Quem aí já viu a peça por dentro, eu coloquei lá nos meus stories. Eu quis trazer para vocês uma peça que fosse uma peça multiuso, que vocês conseguissem fazer ela em diferentes tipos de propostas. Então aqui, ó, eu fiz, olha que legal, tem esse botão aqui e eu fiz essa nécessaire, chamei de nécessaire, né? Mas essa nécessaire aqui, multiuso e organizadora, porque ela tem esses bolsos aqui. E essa aqui, gente, é uma peça que eu amava fazer quando eu tava começando. Então é uma peça que ela não é difícil de fazer. E aqui, ó, nesses compartimentos, você pode fazer essa bolsa aqui, ó, essa nécessaire para guardar maquiagem. A gente pode fazer ela também agora para o tema de volta às aulas, porque ela comporta super bem aqui, ó, materiais escolares. E também, gente, esse momento agora de janeiro, fevereiro, é um momento que muitas pessoas ainda vão estar viajando. Então a gente vai poder fazer muito dessa peça aqui para uma proposta também de uma bolsa para viagem, onde a gente pode levar aqui remédio, a gente pode colocar itens de higiene e também quem gosta de levar as suas bijuterias, as suas joias, a gente pode também vender e fazer pra gente também essa peça pra gente organizar aqui, ó. A minha irmã, por exemplo, ela tem uma coleção de scrunchies, que são aquelas buchinhas assim. Então a gente pode colocar aqui, ó, o pente, pode colocar as xuxinhas de cabelo, pode colocar os itens que a gente leva aí em geral de bijuteria, de cabelo. Então é uma peça que dá pra vocês fazerem de várias propostas e é só mudar aqui fora, ó, o tema do tecido, que a gente pode fazer para adulto, para criança, para titia, para vovó, então para todo mundo. E aí, gente, eu vou passar aqui para vocês os materiais e os tecidos que eu vou estar utilizando aqui na nossa aula de hoje. E se você tá começando e não entende nada dos materiais, pode colocar aqui também nos comentários, que eu vou explicando para vocês sobre os materiais que a gente vai estar utilizando aqui. Quem chegou aí a primeira vez na nossa aula, me conta também de onde vocês estão falando. As meninas sempre colocam aí a cidade, o estado de onde estão falando, porque aqui no mundo da internet a gente sempre encontra pessoas de lugares diferentes. Eu, por exemplo, estou aqui em Barbacena, Minas Gerais. Então eu tô aqui no interior de Minas e eu tenho muitas alunas espalhadas aí por outros estados, outras cidades. E é muito bom saber de onde vocês estão me acompanhando aí, meninas e também meninos, gente, porque tem uns meninos que acompanham aqui para aprender muito sobre costura.
E aí, gente, vamos então aos materiais. Essa peça, ela vai ter materiais bem legais e diferentes, mas eu vou dar uma ideia para vocês utilizarem talvez com o material que você tem aí. Ó, tá vendo? Ó, pessoal do Maranhão, a primeira vez aqui, seja bem-vinda. Rio Claro, São Paulo. Muitas pessoas aqui da minha região, ó, do Sudeste. Da Bahia, sejam bem-vindas, meninas. Do Rio, ó. Então, sejam todas muito bem-vindas. Pessoal de todos os lugares espalhados aí. E vamos então aos materiais. Aqui vocês vão me ver costurando muito com tricoline, com tecido, porque eu amo costurar com os tecidos de algodão, com tricoline, mas de vez em quando também eu trago peças aqui com material sintético misturado com tricoline, porque eu gosto. E vocês aí, qual o material que vocês gostam mais de usar? Olha só, menina de 79 anos. É isso aí, ô Nazaré, porque a idade tá aqui, né, gente? Tem muita gente nova que tem um pensamento e age igual uma pessoa mais velha. Tem muita gente que tem, ó, a mentalidade jovem, é isso aí mesmo. E nunca, gente, 79 anos, nunca é tarde pra se aprender. Sempre a gente tá aqui, ó, qualquer oportunidade que a gente tiver pra aprender e crescer, a gente tem que agarrar ela. Seja muito bem-vinda, adorei saber que você tá aqui acompanhando essa aula comigo hoje. Então, ó, vamos aos materiais. Aqui pro corpo da minha peça, eu tô usando esse tricoline aqui, gente, que é a coisa mais fofa do mundo. Esse aqui é um tricoline digital. Inclusive, quem tá chegando aí a primeira vez, eu tô mostrando pra vocês aqui os materiais, mas eu também falo pra vocês as medidas, tá? Aqui, ó, eu já trouxe estruturado na manta. Aqui eu tô usando a manta R2. E se vocês conseguirem ver aqui, ó, os quadradinhos, eu já fiz um quilt livre. Então, o quilt é quando a gente passa costuras entre o tecido e a manta para que ele fique mais estruturado. Então, além de colocar na manta, que é um estruturador, eu ainda passo costuras entre o tecido e a manta para que ele fique mais aderido e mais firme ao longo do tempo da vida útil dessa peça. Então, aqui, ó, eu fiz ele retinho, tá vendo os quadradinhos? Então, eu fui, risquei e fiz. O corpo da nossa peça, ele tem 50 centímetros por 25. Essa medida eu cortei no tecido principal, eu estruturei, tá? E aí depois, no meu forro, que é esse poá, eu também cortei na mesma medida. Então, a altura é 50 por 25. E aqui, ó, esse meu tecido não tem direção. Então, os dois tecidos que eu utilizei, ó, são tecidos que não tem direção, porque fica mais fácil na hora da gente fazer essa dobra aqui. Tecidos que tem direção, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar depois a peça de cabeça para baixo. Além dessas medidas para o corpo, aqui dentro, olha só, gente, eu utilizei a telinha vôlei. A tela vôlei, ela é esse material aqui, ó, que a gente usa bastante aqui na costura criativa. Eu gosto muito de usar em vários tipos de peça, nos compartimentos internos, nos bolsos. Então aqui, ó, ela é muito mais resistente. Eu por muito tempo usava o filó, que a gente encontra com muita mais facilidade. Só que o filó, ele não tem essa mesma resistência que a manta, gente, ó, viajando, que é a tela vôlei. Então eu uso a tela vôlei, mas quem não tiver pode usar o filó, que também é uma ótima opção para quem aí quer já começar a fazer e quer utilizar a telinha. Vocês podem usar também plástico cristal, tá? E aí o plástico cristal, uma gramatura do 20, do 30, do 40 para cima, porque tem alguns plásticos cristais que são muito fininhos, quem já costurou plástico sabe, que com pouco tempo de uso eles já vão rasgando, tá? Então, e a tela ela é muito resistente. Então eu tô usando aqui a telinha vôlei. Eu cortei 3 vezes na medida de 26 por 12. Poderia cortar 25 também, que é a largura da minha peça, mas eu optei por deixar um pouquinho maior para me ajudar na hora de aplicar aqui, que fica mais fácil. Então, ó, vou usar a telinha no rosa pink e vou fazer o meu forro quase igual aqui. Vocês vão ver. Quem aí já usou a tela vôlei, quem nunca usou, coloca aí que eu quero saber. Porque tem muitas pessoas que quando eu tô ensinando, nunca nem conseguiram tocar esse material. E ele é muito bom, gente, de usar. Ó, aqui eu tô usando 3 zippers a metro. Esse aqui é um zíper número 6.
E aí eu tô usando a medida de 26 centímetros também. Aqui eu vou usar no laranja pra fazer o meu composê. E pro zíper, a gente vai precisar também de 3 cursores. 3 cursores eu tô usando colorido da mesma cor. Aqui eu trouxe 6 pedacinhos de viés. Esse aqui, ó, é o viés Boneon. Esse viés aqui, gente, eu já cortei ele no mesmo tamanho aqui do meu zíper, 26 centímetros. Então, eu tirei, ó, 6 pedacinhos. Esse viés aqui também, ó, agora é minha paixão. Sempre tô usando. Do meu tecido principal, eu cortei também uma faixa de 4 centímetros de altura por 26 do tecido de fora. Depois vocês vão entender o porquê. E aqui eu tô usando o botãozinho, ó, de pressão, de imã, né? Quer dizer, o botãozinho de imã que tem as bailarinas. Mas vocês, na hora que a gente estiver lá na parte do fechamento, eu vou falar pra vocês outras opções que vocês podem usar pro fechamento. Eu tô usando esse botão aqui porque ele é um botão manual. Então eu ensino vocês a aplicarem e depois vocês conseguem aplicar aí também, tá? Ó, muita gente falando que nunca usou a tela vôlei. Gente, a tela vôlei é muito boa pra gente usar pra fazer esses bolsinhos. Eu uso ela pra fazer bolsos em lancheiras, em nécessaire, outros tipos de nécessaire que tem bolsinhos. Uso bastante também quando eu faço bolsas tipo mala, maletinha. Então fica muito bom pra gente fazer compartimentos e bolsos. E é mais fácil costurar a tela do que o plástico. E a tela também ela tem um preço muito acessível. E além disso, gente, olha como é que fica legal, bonito quando a gente... Parece que deixa a peça mais sofisticada ainda quando a gente coloca a tela. E os tecidos que eu estou usando aqui, gente, são tricolines digitais também, que deixa bem linda a nossa peça. Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar. Eu vou começar costurando os bolsinhos aqui para vocês poderem ver como que a gente aplica o viés. Esse viés, gente, é o viés Boneon. Ele é muito fácil de aplicar. E ele tem aqui, ó, como se fosse um vinco, uma dobrinha, tá? E aí eu vou então dobrar e vou encaixar. Ó, pra quem tá pedindo pra mim repetir os materiais, enquanto eu tô passando a linha aqui na minha máquina, eu vou repetir pra vocês. Pro corpo da peça, eu tô usando o tricoline na medida de 50 centímetros de altura por 25. Já estruturei ele na manta, tô usando uma manta R2, pode ser R2 ou R1. O forro na mesma medida, também no tricoline. Tô usando 3 pedaços de zíper de 26 centímetros, 6 cortezinhos de 26 centímetros do viés e a telinha vôlei, que vocês podem optar também por usar o plástico ou a tela filó, eu tô utilizando ela na medida de 12 de altura por 26 no comprimento 3 vezes. E aí de ferragem, os cursores e o botão. E pro final, uma faixa. Mas, gente, não se preocupem com as medidas, que depois eu sempre deixo as medidas aqui pra vocês, tá? Ó, custando achar o buraco da agulha. Quem aí também? Ó, então vamos lá. Pra quem tá assistindo a live a primeira vez, o que eu faço, gente? Eu vou dando aula aqui pra vocês, vou mostrando e muitas vezes eu desativo os comentários aqui para que vocês possam ver melhor a imagem aqui enquanto eu tô ensinando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tem um balãozinho aqui com uma interrogação. Então, vocês podem mandar as dúvidas e os comentários de vocês aqui quando tiver desativado. Além disso, clica bastante nesse coraçãozinho que tá aqui, porque o Instagram vai chamar outras pessoas para virem participar aqui da nossa live. E você pode compartilhar também pelo aviãozinho, mas você não vai embora, pode compartilhar pelo aviãozinho com uma amiga, alguém que você saiba que vai amar a nossa aula aqui. Ó, eu vou pegar então as minhas telinhas que estão aqui e vou pegar o meu viés. E o que eu vou fazer, gente? Ele dobra bonitinho aqui, ó. Ele tem como se fosse um vinco bem aqui em cima. Ele dobra e eu vou encaixar ele, ó, na extremidade da minha telinha. Um em cima e um embaixo. E eu vou costurar. Quem quiser pode prender aqui com clips de patchwork. Quem não conhece o clips, esses clipezinhos aqui, tem um clipezinho de papel também, que a gente pode prender.
ou a gente pode prender também com alfinete. Eu vou costurar direto, tá? E aí eu vou colocar dos dois lados da minha telinha, o viés. E esse viés, ele dá uma esticadinha. Então, gente, ele é muito bom pra aplicar. E viés a gente sempre costura na beiradinha. Vou costurar mais aqui, ó. Na hora que eu estiver aplicando, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Opa! Vou aplicar na beiradinha. A linha que eu tô usando é idêntica na cor do viés. Isso ainda vai melhorar ainda mais o acabamento. Se na hora que você tá costurando, você sente que às vezes a sua costura ainda tá torta, você ainda não tá conseguindo fazer uma costura que você gostaria no viés, já começa colocando sempre a linha no mesmo tom. Porque se sair alguma costurinha ali meio torta pra lá, pra cá, não vai ficar muito perceptível. Ó, então eu vou encaixando aqui. E vou costurar. E eu vou fazer isso dos dois lados da telinha, pra gente poder aplicar. Então, eu não começo aplicando viés no zíper, eu começo aplicando viés na tela vôlei. Eu tô usando, gente, a minha peça, vocês não vê, ela vai ficar um carnaval de cor, super colorida, porque o meu tecidinho de fora, ele é todo colorido. Então eu quero dar essa brincada, quero brincar aqui com as cores. Mas se você quiser, você pode usar o zíper, o viés, a tela, tudo da mesma cor. Ou você pode usar uma tela branca, que a tela branca é muito mais fácil de combinar. E aí você usa o restante da cor que você quiser. Ó, costurei uma. Vou costurar aqui agora a segunda telinha dos dois lados, tá? Vamos lá. E pra quem sempre pergunta qual é a agulha que eu estou costurando, gente, eu costuro com a agulha número 14, que é a agulha que eu uso mais aqui nas minhas costuras em geral. Boa noite, meninas que estão chegando. É a que eu mais uso. Vou até conferir aqui, senão daqui a pouco eu tô fazendo besteira. Sai colocando viés em tudo. Ó, vamos lá. Então, eu vou colocar dos dois lados aqui. Esse viés aqui, gente, é uma praticidade mesmo. Tem outros tipos de viés. Eu gosto também de usar bastante o viés do próprio tecido. Mas o viés do próprio tecido, ele dá muito mais trabalho pra gente cortar, aplicar. Mas se você gosta de utilizar o viés do próprio tecido, também pode. Então, o que eu fiz aqui? Das 3 telinhas que eu tenho, 2 eu apliquei o viés dos dois lados, tá? Então, observem aqui, na hora que vocês estiverem fazendo a peça de vocês, que vai ter um bolsinho aqui e outro bolsinho aqui, tá? E eles estão com o viés dos dois lados. Mas a telinha que ela vai vir aqui embaixo, ó, ela não vai ter o viés dos dois lados, porque aqui embaixo, ó, vai ser o fundo. Então, não precisa de viés. Então, a minha terceira telinha, ela vai ter viés só de um lado. Então, vou aplicar só de um lado. Toma cuidado para vocês não aplicarem o viés em todas as telinhas de todos os lados, tá? Eu gosto sempre de chamar a atenção de vocês para isso, porque quando a gente está começando na costura, não sei vocês, mas a gente tem a tendência de começar a fazer as peças junto com a professora no início da aula
e a gente não assiste a aula por completo. Quem é assim? E às vezes a gente chega numa determinada parte da aula e a gente fala, nossa, achei que era pra fechar tudo. Não era pra fechar tudo, achei que era pra pôr isso aqui tudo, não era. E aí às vezes a gente tem que recorrer ao nosso querido desmanchador de costura. Então, ó, sempre se atentem, assistam a aula toda antes de fazer a peça de vocês, para vocês pegarem todos os detalhes. E pode ser que na hora que eu esteja ensinando para vocês aqui também, a gente acaba falando, esquece, faz alguma coisa aqui e depois vocês vão ter que desmanchar. Ó, pra quem chegou agora, essa é a peça que a gente tá fazendo. Eu já passei os materiais e medidas 2 vezes no início da aula. Então, pra não ficar muito repetitivo, essa aula vai ficar disponível, tá, Tati? E aí você pode pegar depois a aula completa com as medidas. Mas fica aqui porque a gente vai tirando dúvidas e eu vou mostrando pra vocês tudo aqui. A Cida, lá na lojinha que eu tô criando pra vocês, pra quem tá chegando aí, eu tô começando a criar uma loja aqui no Instagram para me disponibilizar os materiais que eu uso em aula que vocês acabam não encontrando. Então, o zíper, o viés, o cursor, o botão, tudo que eu vou estar usando aqui a telinha vôlei, tudo que eu tô usando aqui com vocês na aula, vai estar disponível lá para vocês. E eu também tô montando kits, então se você quiser adquirir o kit para você fazer as peças, vocês podem adquirir o kit e aí o kit vai com a manta, que é o estruturador, vai com o recorte para vocês fazerem com o tecido. Então, se vocês quiserem, tá lá. Depois eu coloco aqui, mas tem o viés, tem tudo, tá bom, gente? E com preços sensacionais para vocês poderem fazer as peças de vocês. Ó, então uma telinha vai ficar dessa forma aqui, beleza? Então, estou com as minhas telinhas todas aqui já prontas. Agora, nós vamos pegar o zíper, tá? Pra gente começar a aplicar o zíper. E sobrou aqui um viés. O que que eu vou fazer então? Um dos zíperes eu vou aplicar em um cantinho dele esse último viés que sobrou. Que ele vai ser o acabamento da parte final dos nossos bolsos. Então vamos lá, meninas. Aqui para aplicar é a mesma coisa. Eu vou abraçar aqui, ó, o meu viés. E se vocês observarem, aqui no zíper, ele tem uma diferença. Aqui ele tem um risco e aqui ele tem uma trama. Então eu uso esse risquinho que ele tem como um guia pra gente conseguir costurar. Gente, a Fabiana falando aí, ó. Fabiana, gente, o kit é top. Fabiana comprou kits já comigo. Os kits chegaram pra ela. Ô Fabi, fala de onde. Fala a sua cidade, seu estado aí. Se eu não me. Gente, é muita gente que eu tenho que, às vezes, guardar informação. Mas se eu não me engano, ela é lá de Recife. Falei certo? Maranhão. Ó, Fabi, me desculpa, me perdoa, mas a minha cabeça para guardar essas informações é muito ruim. Mas a Fabi, ela acompanha sempre aqui. Ela comprou o kit. Agora eu quero ver as bolsas, viu? Ó, eu vou trocar o meu pezinho de costura reta pro pezinho de zíper, que vai ficar melhor para mim aplicar. Então, eu vou encaixar aqui. Ó, Maceió, Alagoas. Totalmente certo com o que eu falei. Então, meninas, eu envio. Eu tô aqui em Minas, em Barbacena. Eu envio pra vocês o kit com o viés, o zíper, o cursor, tudo certinho para que vocês possam montar a peça de vocês aí, fazer as bolsas. Ou se você não quiser o kit, você pode adquirir os materiais também separados. Porque às vezes você só quer o zíper, o cursor, o viés, vai ter lá também para vocês. Ó, aplicadinho. Espero que hoje o Instagram não sabote a gente. Quem tava na última aula, vocês lembram que no final da aula o áudio e a imagem começou a não ficar junto? Espero que hoje não aconteça isso. E a luz hoje, gente, vocês têm que ver. Eu coloquei muita luz aqui, porque semana passada ficou escura a nossa live, mas hoje tá iluminado, não tá? Falem aí pra mim, porque ó,
Coloquei um holofote aqui no meu rosto. Peguei uma luz gigante que tem aqui e liguei pra gente poder, vocês verem todos os detalhes dessa bolsa aqui. Agora me falem uma coisa. Laranja e rosa é lindo demais, né, gente? Vai ficar um escândalo essa bolsa. Olá, meninas. Ó, buenas tardes. Aqui é buenas noites já. Agora aqui é buenas noites. Seja bem-vinda. Gente, eu vou desativar rapidinho os comentários aqui para vocês conseguirem ver aqui na minha mesa o que eu vou fazer, tá? Agora eu vou montar. Então aqui eu tenho esse primeiro zíper, que ele vai ser o topo. Eu vou pegar uma das telinhas que tem 2 viés e eu vou colocar ela assim, ó, sobre o meu zíper. E da mesma forma que eu me guiei aqui, eu vou guiar aqui também, ó, pra costurar. Então, eu venho e costuro aqui. Eu vou fazer tudo separado e na hora de aplicar no forro, vocês vão ver que eu vou repetir essa costura que eu vou colocar aqui agora. Eu acho mais fácil fazer assim, ainda mais que a gente tá trabalhando com esse viés pronto. Se fosse viés de tecido, a gente conseguiria fazer depois o acabamento uma vez só aqui no forro, vocês vão entender. Então, ó, eu vou montar assim, eu vou colocar essa com essa aqui e vou costurar, tá? Depois, eu vou vir e vou aplicar um outro zíper aqui na parte de baixo, tá? Vai ficar assim. Vamos lá costurar. Vou ativar os comentários aqui pra vocês. Então, aqui é importante a gente já ir colocando bonitinho, guiando o viés e as telinhas. Aí, eu vou trocar o meu pé calcador de lado aqui, porque vai ser necessário. Então, se vocês precisarem, troquem também o pezinho calcador aí. Quem costura na máquina doméstica e utiliza o pé de zíper, sabe que ele tem 2 lados. Então, ó, agora eu troquei o lado pra me facilitar essa aplicação. Lembrando, gente, que eu tô indo aqui sem alfinete, sem prendedor nem nada, mas porque eu já tô treinando há muito tempo isso, né? Eu já tenho uma prática, mas pra ficar certinho aí, vocês vão, alfinetem pra não ficar nada torto, tá? Ó, então eu apliquei aqui, agora eu vou pôr na outra pontinha aqui o meu zíper. E essa forma que eu tô fazendo aqui com vocês, o bolsinho, é uma ótima forma para vocês terem ideia de como utilizar esses materiais. Porque eu recebo muitas perguntas aqui, assim, nossa, mas o que eu posso fazer com a tela vôlei? Né? Eu não sei qual tipo de peça que eu posso fazer. Então aqui, essa é uma opção para vocês que às vezes já tem até esse material aí e não tá sabendo como utilizar ele. Uma ótima dica para vocês. Boa noite para todas as meninas que estão chegando. Sejam muito bem-vindas à nossa aula. Olha, então ficou assim, gente. Apliquei aqui, tá? A gente já tem uma primeira etapa de bolso pronta. Agora, nós vamos pegar a segunda telinha que tem o viés dos 2 lados. Deixa eu só cortar essas linhas aqui, porque senão depois vai atrapalhando a gente a costurar. Vai ficando muita linha. Ó, vamos colocar aqui agora... O zíper tá com o dentinho pra cima, tá, gente? Ó, vamos colocar aqui agora o segundo bolsinho com viés. E aí aqui vai ficar esse restinho de viés. E aí a gente vai costurar, prendendo aqui. E olha só, gente, eu tô colocando as telinhas, ó, bem retinho uma com a outra. Nada de deixar a tela assim, ó, uma mais pra baixo, outra mais pra cima, porque depois isso vai atrapalhar na hora da sua montagem. Então,
Se você estiver colocando com o alfinete, melhor ainda, que você vai com calma na mesa, vai observar, tá? Ó, então, já aplicamos 2 zíperes dos 3. Agora a gente vai pegar o nosso terceiro zíper e vamos aplicar ele aqui, ó, novamente, em um cantinho que tem o nosso zíper, o nosso viés. A gente vai aplicar aqui e é só costurar. Até agora, ó, acabou minha bobina. Já deixei outras aqui, pra não ter que encher bobina durante a aula. Bem que eu vi. E ainda bem que acabou... Deixa eu até conferir aqui. Mas acabou bem na hora. Ó, vou aplicar aqui o nosso terceiro zíper. E aí, gente, até agora tudo tranquilo. Vocês vão ver que é bem prático de fazer. Tem zíper e tem viés, mas é um zíper e um viés tranquilo de fazer, gente. Não é nem um bicho de 7 cabeças fazer isso aqui. Pra quem tá começando, quer começar a usar o seu primeiro viés, começar a costurar zíper, é uma excelente peça pra vocês poderem treinar aí. Ó, todos os zíperes já estão aqui aplicados, os 3. E aqui a gente tem a nossa terceira telinha, que ela tem somente um viés. E então vai ficar muito fácil vocês saberem montar essa parte aqui do bolso, porque é bem, ó, intuitivo. A gente vai aplicar então o último viezinho na parte desse zíper aqui, tá? E depois disso, então, já vai estar pronta essa parte aqui, gente. Quer peça mais prática que essa? E quando a pessoa olha a sua peça, com essa quantidade de bolso, com essa quantidade de zíper, a pessoa vai achar que você fez uma peça hiper mega elaborada e difícil. E, na verdade, é uma peça super tranquila e simples para você que está começando a fazer aí também. Prontinho aqui os nossos bolsos. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui pra vocês é, na hora de aplicar no zíper o viés, coloque na sua máquina um pezinho de zíper, que isso vai facilitar muito, gente, na hora de vocês costurar. Além da sua costura ficar mais bonita, vocês vão ver que vai facilitar na hora de aplicar. Vou tentar mostrar pra vocês bem de pertinho. Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas vocês estão vendo aqui a minha costura? Ela ficou bem afastada uma da outra. Talvez não vai dar pra vocês ver, que como eu falei com vocês, o ideal é que a gente coloque o tom de linha mais próximo do viés, para que se tiver algum erro, algum deslize, isso não apareça. Mas, olha só, aqui tá a costura. Então, com um pezinho de zíper, eu consegui afastar muito bem e delimitar onde eu queria costurar e posicionar a agulha. Então, gente, coloquem aí o pezinho de zíper. E eu tô falando isso porque durante as aulas presenciais aqui no ateliê, eu sempre tenho alunas que têm preguiça de trocar os pezinhos. Ó, denúncia aqui. Se tiver alguma aluna preguiçosa aí na aula, ela vai saber que eu tô falando dela. Tem alunas que elas têm preguiça de trocar os pezinhos. E os pezinhos que vem na máquina com as suas funções apropriadas, já vem realmente para facilitar a nossa aplicação, facilitar a nossa costura. Então, nada de preguiça de trocar. Mas eu sei também que muitas meninas têm máquinas que não tem pezinho. Às vezes você comprou uma máquina de segunda mão que não vê o pezinho. Ou às vezes você realmente tem uma máquina que ela
mais antiga e não vai ter a sapatilha. Mas se você tiver como trocar, troque, gente, vai facilitar demais. Agora já estamos então com o bolso pronto, a gente vai pegar o forro para aplicar ele aqui. Eu optei por usar o mesmo forro porque eu não queria desperdiçar tecido, né? Então eu peguei o mesmo forro, a gente vai pegar a parte estampada e colocar ela pra cima. E vamos marcar aqui. Deixa eu ver se vai dar certinho a medida que eu preciso. Certinho, gente. Não comi costura. A gente também come costura de vez em quando, viu? Ainda mais na live que a gente vai fazer nas peças na correria. De vez em quando a gente come umas costuras aqui. Ó, então aqui eu peguei o meu forro. Aqui tá o 50 e aqui tá o 25. Aqui, ó, dessa parte pra cá, eu vou marcar 10 centímetros. Aqui, ó, eu vou usar pra que vocês consigam ver aí essa caneta, que é uma caneta que sai com o calor do ferro. Também conhecida como caneta fantasma. Mas eu tenho aqui o giz, que é o giz mágico, que ele também sai com ferro. Só que o meu tecido é muito claro, então pra vocês talvez não apareça a marcação. Mas eu uso muito esse giz, ele é muito prático também pra gente poder fazer as marcações e riscar. Então aqui, com o auxílio da minha régua de patchwork, eu vou descer 10 centímetros. Se você não tiver essa régua, você pode marcar com uma régua comum, com a sua fita métrica. Mas é importante a gente fazer uma linha aqui, tá? Então eu vou marcar e traçar a reta nesse sentido que tem 25 centímetros. Só falta a caneta acabar na live, né, gente? Ó, tem aqui um pouquinho ainda. Deixa a caninha pegar. Ó, então para que vocês possam ver. Não sei se vocês estão vendo aqui essa linha, ó. Mas eu até fiz aqui, ó, pra vocês verem. Eu marquei 10 centímetros, tá vendo? Então daqui pra cá eu desci 10 centímetros. Essa linha aqui é muito importante porque eu vou falar uma coisa pra vocês que acontecia muito comigo quando eu tava começando a fazer as minhas primeiras peças de costura criativa. Eu comecei a fazer as minhas primeiras peças em 2014 ou 2015, porque eu comecei a costurar em 2012. Mas quando eu comecei a costurar, eu fui pro corte e costura. Então, no corte e costura é muito diferente da costura criativa. A gente tem a base da costura, mas são coisas totalmente diferentes. E aí, muita coisa eu não sabia. E não tinha YouTube, não tinha live. Então, o que eu fazia? Eu tirava muitos projetos de revista, mas eu não tinha essas noções de marcação. Como que eu fazia? Eu pegaria esse bolso e já jogaria ele aqui em cima. E iria costurando e prendendo, era o que eu fazia. Mas com o tempo, eu fui aprendendo a fazer marcações, gente. Porque se a sua peça tá ficando torta, se você aplica o bolso e você olha e fala assim, nossa, mas ficou torto, eu não sei costurar, minha costura fica torta, meu acabamento não é bom. Muitas vezes, gente, não é o seu acabamento que não é bom. São pequenos detalhes como esse aqui que eu também não me atentava e eu não tinha ninguém para me direcionar quando eu tava começando, que às vezes eu fazia uma costura bonita, mas na hora de juntar tudo, ficava tudo, né, um pra lá, um pra cá, porque eu não fazia isso. Então essa linha, eu vou pegar esse último zíper aqui e vou posicionar ele bem reto na linha. E agora eu vou colocar os alfinetinhos, espero ter alfinetinhos aqui. Vou colocar os alfinetes para mim poder marcar. E como eu cortei a minha tela e o meu zíper com 26 centímetros, vai sobrar um pouquinho para cada lado. Então deixa sobrar mesmo. Thaís, onde você acha, onde vou achar a gravação de hoje? Gente, assim que eu finalizar a live, eu vou colocar ela como salva aqui para vocês. E aí, era só vocês clicarem aqui no meu Instagram, na minha fotinha, que vocês vão ver nos videozinhos. Sabe onde fica aqueles videozinhos curtinhos, de 1 minuto? As lives ficam salvas juntos lá. E eu vou deixar bem de capa do vídeo a foto da peça que eu fiz. Aí vocês vão saber que é essa aula aqui, tá?
sempre que vocês fizerem, eu amo receber, gente. Amo receber a fotinha de vocês quando vocês terminam de fazer a peça. Sempre tem alunas que me mandam, me marcam. Fez a peça de vocês aí, me manda aí pra mim ver como que tá, como que anda aí os projetos de vocês, as costuras, que eu adoro acompanhar. Então, pra não ficar nada torto, ó, vou costurar, ó, prendi aqui e vou costurar bem na beirada. Gente, não é um pé de máquina, é bem na beiradinha. Então, pode continuar com o pé de zíper se ele te facilitar. E eu vou costurar aqui, ó, bem na beiradinha. Não vou costurar no meio do viés, não. Se você costurar no meio, o acabamento não vai ficar muito legal. Vamos aplicar, então, aqui. Ó, fica até concentrada, porque não vai ficar nada torto. Ó, prontinho, aplicado. E, gente, olha como é que já tá ficando super colorida. Azul, rosa, laranja. Vai ficar um espetáculo, vai ficar um espetáculo isso aqui. Para as fãs de cor, isso aqui. Ó, agora, se vocês observarem, a gente não tem divisória nos bolsinhos, tá tudo, ó. Tudo junto, tudo misturado. E aí, quem estava aqui no início da aula viu eu falando, gente, na hora que a gente for aplicar lá no forro, a gente vai repetir uma costura. Se a gente estivesse utilizando um viés de tecido, a gente conseguiria fazer separada essa costura. Mas como eu fiz todas as costuras na telinha primeiro, com esse viés, que é o viés Borneon, depois eu vim aplicando ele no zíper, uma das costuras a gente vai ter que repetir. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Vou até desativar os comentários. Ó. Aqui é um bolso, então eu quero dividir ele desse aqui. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, nessa costura aqui ou nessa aqui, eu vou costurar em cima de novo. Eu prefiro costurar nessa, não quero costurar na próxima ao zíper, tá? Prefiro costurar nessa aqui. Então, eu vou vir aqui e costurar novamente. Se você não quiser fazer isso, aí você tem que aplicar tudo junto. Então, eu acho mais difícil. Lembra a montagem que a gente veio fazendo de bolsinho por bolsinho? Eu acho mais difícil, principalmente para quem tá começando, aplicar tudo direto no forro. Eu prefiro fazer separado, como eu ensinei vocês, e depois vir repetir uma costura. É só fazer com calma, costurar em cima da costura que já tá aqui. Se você ainda não tem essa prática, você pode treinar. Então aqui, ó, eu vou prender pro bolso ficar esticadinho. Eu acho muito mais fácil costurar assim, principalmente para quem tá começando, do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu já acho mais, às vezes, complicado e acabar errando. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou costurar o viés no mesmo lugar. E aí, prendendo no nosso forro. Você costurando essa peça, pode ser que você encontre uma maneira que seja mais prática e viável para você. Ó, e a bobina. Mas eu quero tentar mostrar para vocês uma forma que não fique complicada, né? Porque para quem tá começando a costura, colocar viés e zíper já é uma complicação. Ó, então o primeiro aqui já tá preso. Eu vou agora pro segundo. Vou pegar meus alfinetinhos e vou esticar. Se você quiser prender tudo de uma vez e ir na máquina, pode também. E aquela sobra que a gente deixa, ó, é muito boa porque a telinha escorrega.
E aí agora é só a gente costurar. Deixa eu acertar aqui minha tela pra ela não ficar torta. Aí eu vou costurar, ó, vou até mostrar pra vocês onde que eu vou costurar. Agora, eu vou costurar nesse viés aqui, ó, tá? Nesse aqui de cima. A gente tem o último zíper, eu vou costurar no viés de cima. Vou jogar tudo aqui pra dentro, que eu não quero trocar meu pezinho de lado agora. Ó, aqui então a gente já tá com um compartimento e aqui outro compartimento. Então tá tudo presinho agora. Só isso. E aqui embaixo a gente também pode vir, ó, e passar uma costura pra prender a telinha aqui. Mas antes de passar essa costura, vou até acertar aqui meu bolsinho. Vou trazer ele um pouquinho mais pra dentro aqui, porque tá faltando telinha de um dos lados. Deixa eu pegar um cursor. Mesmo deixando sobra aí, ó. A telinha ainda parece que ela encolhe. Pronto. Aí agora, então, eu vou passar uma costura só aqui no fundo, prendendo a minha telinha aqui no fim. Estica bem, prende com o alfinetinho. E prontinho. Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou cortar todas as linhas que estão sobrando aqui, porque linha me dá um nervoso. Ainda mais agora que a gente vai colocar o cursor. Aí a gente já faz a limpeza da nossa peça. Só vou cortar a linha por enquanto, tá? Ó. Gente, tá ficando muito linda, 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 linda. Que bom que vocês estão gostando da aula. Ih, tá no chão não. E agora eu vou pegar os nossos cursores. Pra quem ainda é nova no mundo da costura, a gente tem o zíper. Muita gente às vezes chama de fecho, né? Que são esses bonitinhos aqui. Aí a gente tem o zíper. E eu trabalho com o zíper a metro. O zíper a metro, gente, ele é muito melhor pra gente utilizar dentro da costura criativa, pela versatilidade que ele dá pra gente e também pelo custo. Muito mais em conta usar ele do que aquele zíper pronto. Só que o zíper a metro, eles vêm com o carrinho, que é o puxador, também conhecido como cursor, separado. A gente tem que aplicar. E é aí que muita gente trava na hora de aplicar. Então, ó, o cursor, ele tem um lado que é um Vzinho aqui em cima e tem a parte retinha, que é as costas, a bundinha do nosso cursor. Na hora de aplicar, eu vou aplicar, gente, entrando da direita pra esquerda, tá? Pra ficarem todos do mesmo lado. Ó, ficaram todos do mesmo lado, tá vendo? A gente tem que se atentar na hora de aplicar. E quando eu olho de frente a minha peça, eles estão abrindo todos aqui, ó, da esquerda pra direita. Porque a maioria das pessoas, né, são destras. Então, por esse motivo, a gente coloca sempre entrando, vai estar aqui de frente pra mim, eu vou entrar da direita pra esquerda. Aí é só destacar o zíper, vou destacar aqui, e entrar com a parte que tem o V.
Se você ainda tá com dificuldade, eu tenho aulas mais detalhadas só mostrando como passar o cursor no zíper. Ó, o meu já entrou aqui e eu vou deixar ele aqui no meio, tá, gente? Ó, bem no meiozinho. Não vou deixar lá, não traz aqui, deixa no meio. Vou passar o restante aqui. E se você quer cursores e zíperes combinando assim com a mesma cor, eu tenho o zíper e o cursor para você poder fazer sua peça aí combinando, disponível também lá na lojinha da Thaís. Depois, se vocês quiserem, eu coloco aqui o Instagram da loja, mas é só colocar loja Thaís Dias Costura, que vocês acham. É um perfil novo, depois vocês vão lá para seguir a loja, para vocês poderem ver todas as novidades que eu for postando lá para vocês. Dicas também de como utilizar os materiais, porque é importante, né? Ó, 1, 2, 3, todos pro mesmo lado, hein, meninas? Agora, o que que nós vamos fazer? Agora que eu reparei que eu não fiz uma coisa, gente. Nós vamos aplicar um dos botões, tá? E aí, pra gente aplicar um dos botões, eu precisaria de um reforço, mas eu não trouxe o reforço. Então, vamos lá. Ó, eu vou utilizar de fechamento pra minha bolsa esse botão aqui de imã. Esse botão aqui é o número 18. Ele tem 2 tamanhos. Até então, eu só conheço 2 tamanhos, mas pode ser que tenha outros. Mas eu sempre acho pra comprar o número 18 e o número 14. E esse aqui é o 18. Tem uma diferença entre os dois, que o 18 ele tem uma força maior. Então, quando a gente fecha aqui, ó, o 14 ele tende a abrir com mais facilidade. Então, eu gosto de usar nas bolsas, carteiras, nas peças em geral, eu gosto de usar o número 18. E aí, ele tem um macho e uma fêmea. Tem uma parte que tem um imã e tem uma parte que não tem um imã. Primeiro, a gente vai usar a parte que não tem um imã. Por quê? Onde a gente faz a força, que é na aba, a gente sempre deixa o botão que não tem o imã. E eu coloquei um reforço aqui atrás, só que eu não trouxe reforço. Eu trouxe tudo que poderia trazer dessa aula, mas não trouxe o reforço. Eu vou pegar aqui atrás, que eu tenho várias caixas, vou pegar um retalhinho aqui pra gente colocar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Essa peça que eu fiz aqui, eu apliquei o botão de uma forma diferente, mas eu já vou aplicar aqui com vocês pra facilitar. Quem não tem esse botão, gente, pode costurar um velcro, pode depois, se você tem algum lugar na sua cidade para bater o botão, pode bater o botão depois com a peça pronta, também dá certo. E dá para usar também o botão Ritas. Eu vou utilizar com vocês esse botão, porque você pode comprar ele e colocar manual, você não precisa de balancinho. E você também não precisa depois costurar o velcro, porque o velcro, gente, ele é uma opção boa, mas com o tempo o velcro vai perdendo a pega. Então, ali você vai utilizando, ele vai pegando pelo, um monte de coisa. Então, às vezes você tá com uma peça super linda, nova, mas o velcro já não está grudando. Por isso que eu opto pelo botão. E eu tenho também esse botão, deixa eu ver aqui, se eu consigo mostrar pra você. Aqui, ó. Eu tenho também esse botão pra aplicar no balancinho. Ó, é o mesmo botão, só que ele tem um rebite. Então, quem também tem, pode aplicar depois com a peça pronta. Mas eu tava utilizando esse botão e muita gente não tava tendo. Então, eu já vou ensinar com esse aqui pra vocês. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte que sobrou aqui, vou dobrar ela ao meio. E aí, a gente vai marcar o meio aqui, tá? Eu vou vincar, mas eu vou vir aqui com a caneta e marcar o meio. Deixa eu pegar. Ó, marquei o meio aqui e eu vou descer 3 centímetros, tá? Vamos fazer uma linha aqui de 3 centímetros. Quem for aplicar o botão depois, aí eu já marco 2 centímetros, porque aqui a gente ainda tá considerando a margem da costura, tá? Então, ó, eu desci 3 centímetros, aqui eu parei, tá? E eu vou fazer vou passar um pouquinho, ó, vou fazer uma cruz, tá? Então, até esse risco aqui tem 3 centímetros, desci 3 centímetros e desci um pouquinho mais a marcação do meio pra gente formar uma cruz.
Esse botão, que é o botão de bailarina, que tem as perninhas, ele vem com essa pecinha aqui, que a gente chama de gabarito. O gabarito, ele tem a função de encaixar junto com o botão pra gente depois prender ele. Só que ele também chama gabarito, que ele faz a função pra gente marcar o botão. Então, observem aqui. Vou colocar aqui pra vocês poderem ver. Aqui, ó, ficou a minha cruz. Bem no centro da cruz, eu vou posicionar a bolinha do centro do meu gabarito. Então, eu vou vir aqui e posicionar. A bolinha vai ficar bem no meio da minha cruz, tá? Bem no meio. E se vocês observarem, a gente tem essas duas entradas retas aqui, que elas são certinho, ó, a entrada do botão. Olha só. Então, eu vou vir aqui com a caneta e vou riscar essas marcações das perninhas da bailarina, as retas. Olha só. Então, eu vim aqui e fiz o risco. Essas marcações, a gente vai pegar o desmanchador de costura ou abridor de casa e a gente vai abrir. Então, eu vou entrar aqui, ó, no início da marcação e vou sair no fim. Olha só. Entrei no início e saí no fim. O tecido tá aqui no meio. Eu vou empurrar pra cima e vai rasgar. Olha aqui meu dedo. Faço isso dos dois lados. Cuidado pra vocês não fazerem um rasgo muito grande. Às vezes acontece o pessoal fazer muito grande, depois com o tempo o botão sair, tá? E aí eu tenho dado mais preferência a usar esse aqui, porque aqui ele dá mais resistência pro botão. Mas se vocês não têm, vou pegar aqui o reforço pra ensinar vocês a pôr o reforço. Ó, reforço, eu uso um retalho de manta. Esse aqui é um retalho de manta. Eu tenho também um feltro. Eu acho que eu vou usar o feltro porque essa manta tá muito gorda, tá vendo? A manta que eu tô usando aqui tá mais magrinha. E aí o feltro, eu vou usar ele. Pra mim usar o feltro, eu vou cortar... Vou cortar aqui uma tirinha assim, ó, e vou dobrar ele ao meio pra ficar mais grossinho, tá? Eu quero mais grosso. Deixa eu colocar esse aqui. Vou abrir ele aqui, ó. Eu vou usar 2 quadradinhos de feltro. Pode ser a manta, mas como aquela manta tá muito gorda, eu acho que depois ela vai dar volume aqui. Então, eu vou vir aqui, vou marcar também as retinhas, vou fazer os buraquinhos. Aqui eu vou fazer com a tesoura mesmo, que vai ficar mais rápido, que eu já tenho prática de colocar muitos botões. Mas aí vocês marquem e abram com o desmanchador de costura. Depois isso aqui vai ser com ferro, aí eu passo, tá? Então eu vou aplicar o botão aqui. Lembrando que é o que não tem um imã. Atrás vai sair as minhas perninhas. E aí eu venho com o meu reforço, pro seu botão não cair depois com o tempo. Pode ser manta. Aqui no outro eu coloquei um resto de montana. Pode ser um corino, qualquer coisa bem durinha, tá? E aí depois não esqueça de vir com o gabarito e é só apertar as perninhas. A perna você aperta pra onde você quiser, pra fora, pra dentro. Ó, aplicadíssimo o botão. Quem quiser pode passar uma costura aqui na lateral com meio pé fechando, tá? E vamos terminar a nossa bolsa. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra aplicar o botão aqui nas costas. Ó. Tá vendo aqui? Eu apliquei o botãozinho aqui nas costas pra gente poder fechar. O que que eu fiz, gente?
Eu deixei um buraco e apliquei no final, tá? Mas dá também pra tirar a medida aqui, mas eu não vou tirar essa medida com vocês aqui, porque essa aqui está menor, tá? Essa aqui ficou menor, então eu não é parâmetro pra gente medir. Então eu vou ensinar pra vocês o jeitinho que eu fiz, que aí vocês também conseguem pôr com segurança o botão de vocês no final. Porque o meu medo sempre é, não sei vocês, mas o meu medo é sempre dar zica no final e eu quero que a peça de vocês dê certinho aí, tá bom? Depois a gente vai usar esse aqui. Agora a gente vai fechar. Tem duas formas da gente fechar, colocando viés e não colocando viés. Como vocês viram aqui, eu não coloquei viés, porque o pessoal fala que eu fico fazendo peça com viés, deixando elas com peça difícil, doida e descabelada. Então não vamos fazer peça com viés. Vamos fazer sem viés. Primeiro, então, eu vou pegar aqui a minha parte principal, mas se vocês quiserem colocar viés, vocês podem colocar, tá, gente? Não sei se vocês é do time que ama ou odeia viés. Mas podem colocar. Vou fazer de uma forma sem viés, que eu acho que fica bem mais fácil para quem tá começando também. Vou pegar aqui, ó, a minha reguinha de cantos e curvas e vou fazer a curvinha aqui em cima, tá? Como o meu tecido não tem direção, eu posso fazer em qualquer um dos dois lados. Se o seu tecido tiver direção, faça a curvinha do lado que ele fique de cabeça para baixo. Porque na hora que dobrar, você vai ver que vai ficar tudo de cabeça para cima, tá? Então, se aqui tiver o sentido do seu tecido, faz lá embaixo que vai dar certinho. Aqui, então, eu vou pegar a minha reguinha de cantos e curvas. Essa aqui, ela tem 3 medidas diferentes. Ela tem um raio de 4, ela tem um raio de 5 e ela tem um raio de 8. Eu vou usar o de 5 pra gente fazer a curvinha. Então, o meu, como ele não tem direção, eu vou optar por qualquer um deles, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar o canto aqui, mas eu não coloco ele muito assim, ó. Eu coloco a reguinha encostando o lado reto aqui e aqui. E aí eu vou riscar. Cadê minha caneta? Aí fica assim a curva. Eu faço isso dos dois lados e vou cortar. Vou cortar em cima da linha. Entrou um pelinho de manta bem no meu olho. Ai, ai, ai. Então aqui, gente, eu corto bem em cima da linha. Essa régua, ela é excelente, que além dela ser régua de cantos e curvas, ela também é uma reguinha de caixinha de leite. Olha só, ajuda muito a gente fazer não só as curvas, mas também os fundos das nossas bolsas. Essa reguinha, quem quiser também tem lá na lojinha, gente. Ó, marcada aqui, é só cortar. E eu vou fazer só na parte que tá estruturada na manta. No forro eu não vou fazer, tá bom? Agora, o que nós vamos juntar aqui? Eu vou colocar o meu... Ó, eu vou colocar o meu forro virado pra cima. E no lado que tá o botão, eu vou colocar aqui, ó, o lado que tem a curva. Então, eu vou colocar frente com frente e vou colocar a aba, que vai ser o lado da curvinha, junto com o meu botão. E aí, a gente vai alinhar bem certinho tudo aqui. Eu vou prender, agora eu vou prender aqui, ó. A gente vai colocar ou clipes ou o alfinete, tá? Fabi, temos reguinha, temos a reguinha de curva, tem a reguinha, tem a reguona, a régua grande de patchwork. Você comprou, né, junto com o seu kit. Mas se você quiser a outra régua, temos também. Gente, vai ter tudo nessa loja. Tudo. Ó, então aqui eu vou prendendo pra gente poder costurar. Eu vou costurar pelo lado da manta. E agora que tá o furo do gato pra gente colocar o botão. O que que eu fiz aqui, gente?
A gente vai costurar pelo lado da manta, primeiro, porque a gente precisa do nosso guia da curva aqui. E segundo, que eu vou costurar pelo lado da manta. Deixa eu só pegar mais um clipe. Porque, se vocês observarem, ó, o meu forro, ele tá aqui passando algumas partes de telinha, de zíper, eu ainda não cortei. Vou deixar pra refilar isso no final. Então, a gente vai seguir pelo lado da manta, até porque o forro estica, gente. O tecido, ele tem elasticidade, né? O tricoline, ele tem elasticidade, um pouco, mas tem. Então, quando a gente costura pelo lado do forro, ele acaba saindo do lugar, ele acaba dando uma escadinha. Quem às vezes aí tá costurando e o tecido, você cortou certinho, de repente o tecido tá maior. Quando eu costuro pelo lado da manta, ela já tá estabilizada. Então, eu consigo costurar e não vai sair nada do lugar. E aí, o que eu vou costurar? Eu vou costurar a lateral, a curva da aba e a outra lateral. O fundo, eu vou deixar aberto. Todo o fundo vai ficar aberto, tá? Vou tirar o meu pé de zíper, vou voltar pro meu pé normal. E aí, a gente vai costurar com um pé de máquina, tá? Um pezinho de máquina. Então, a gente vai arrematar aqui no início e vai costurar a lateral e a aba. Aqui em cima, só um detalhe, gente. As laterais estão centralizadinhas, tá? Então, o meu botão já tá centralizado aqui em cima. Caso você esteja com o seu forro um pouco maior, marca o meio da aba e marca o meio do forro, porque o seu botão já foi aplicado. Ó, aqui vai passar tranquilamente o meu pezinho, que a gente deu uma distância boa entre o botão pra a gente também conseguir costurar. Arrematei aqui, ó. Costuradinho, e aqui embaixo ficou aberto mesmo, tá, gente? Antes de desvirar, nós vamos fazer a limpeza da nossa peça. Eu vou cortar tudo que tá sobrando aqui de tecido. Não vou tirar nada da parte da manta. Vou tirar aqui zíper, vou tirar a telinha, vou cortar tudo, tá? E aí depois a gente vai dar pequenos piques aqui na parte da curva. Quando a gente tem cantos arredondados, a gente dá pequenos piques para depois a curvinha lá do outro lado ela se formar certinha, pro tecido não ficar repuxado, tá? Então, só cortar e fazer a limpeza de toda essa parte. Eu tenho a tesoura de picote, que eu faço aqui esse cantinho assim rapidinho. Mas a minha tesourinha de picote não vai ser dessa vez que eu vou conseguir mostrar ela na live. Ela ficou lá dentro da sala de aula, do ateliê. Tudo cortado, agora a gente vai dar pique. O pique a gente não pega na costura, tá? A gente vai dar os piquezinhos, vou dar aqui na curva e mostro pra vocês como que ele vai ficar. Então, ó, dei os piquezinhos e vocês vão conseguir ver, ó, que dá uma, ó, aqui na curva. E agora eu vou desvirar.
Essa manta que eu tô utilizando, gente, ela é extremamente estruturada. As peças que eu tô fazendo, eu tô ficando encantada com essa manta. Ela nem parece manta. Olha isso aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Ela é super dura. Gente, olha que linda que ficou essa combinação. Ó. Aqui a gente vai acertando. E aí, eu tô sem o meu ferro de passar aqui, porque o meu ferro de passar, ele fica lá na minha sala de aula. Mas a minha outra peça, que é essa aqui das japonesinhas, ó. Quando eu desvirei, eu passei ela toda pra ela chegar no lugar, tá? E aí depois eu vou passar. Mas antes de fazer a etapa final aqui que eu vou fazer com vocês, eu passei toda a minha peça, eu assentei, passei pelo lado aqui da manta. Passei aqui em cima, não passei em cima da telinha, porque a telinha é de nylon. Nunca fiz esse teste, mas eu vou fazer depois. Mas eu não arriscaria passar o ferro nela, que eu tenho medo dela derreter. Então, ó, vai ficar assim. Esse buraco aqui, gente, como que eu vou fechar? Antes de fechar, a gente vai pôr o botão, tá? Mas a gente depois vai colocar um acabamento do tecidinho aqui. Agora, então, o que a gente vai fazer? Vou mostrar pra vocês, vocês marcam aí do jeito que vocês quiserem. Eu vou vir aqui, ó, e vou dobrar a minha bolsinha. Vou dobrar aqui no primeiro viés, ó. Vou dobrar no primeiro viés e depois aqui eu vou dobrar ela até chegar aqui, ó, no último viezinho. E aí a gente vai dobrar e vai ficar dessa forma aqui. Olha só que bonitinho. Encontrou a estampa. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no local que eu quero e eu vou vir aqui, ó, e apertar o botão pra gente poder marcar. E aí, eu não faço uma dobra muito justinha, porque depois a pessoa vai usar essa bolsa aqui e vai colocar coisas. Então, a gente não coloca muito lá embaixo, ó, porque vai encher, né? Então, eu vou dobrar aqui de novo pra mim poder marcar. Por isso que eu falei com vocês que eu não ia mostrar direto na outra ali, pra vocês terem a noção de como que vocês podem fazer aí, tá? Então, ó, passem bonitinho e aí eu vou apertar aqui o meu botãozinho e aqui não vai dar pra vocês verem, mas se vocês estiverem fazendo isso, vocês vão ver que vai aparecer aqui certinho a marquinha. Ó, eu vou marcar aqui com a caneta a bolotinha. Tá vendo a bolotinha aqui, ó? Centralizei bonitinho. Aonde tá essa bolotinha agora, eu vou colocar o meu gabarito e vou fazer a marcação aqui do botão. Tá vendo aqui? Aí eu vou abrir. Então, por essa abertura aqui, eu vou abrir aqui. Vou pegar a parte do botão que tem um imã. Se vocês quiserem colocar um reforço aqui, ó, no botão, pode, tá? Ele já tá aqui na manta, eu vou só colocar o gabarito. Mas se quiser colocar um reforço, vai ainda deixar mais forte o seu botão aqui. E é só prender. E o botão vai ficar aplicado aqui. Agora, eu vou vir costurar fechando o buraco aqui com meio pé de máquina. Então, bem na beiradinha. Essa forma que eu tô mostrando aqui pra vocês, gente, é uma forma que eu optei por fazer pra ensinar vocês, que eu achei que vai ficar mais prático. Porém, vocês podem ter outras formas de fazer. Às vezes você não quer fazer esse fundo todo aberto como eu fiz aqui. Às vezes você quer deixar um buraco pela aba. E pela aba você faz essa abertura aqui no aplicação do seu botão, tá? Mas como eu queria um acabamento bonito na aba, sem depois ter que pespontar a peça inteira,
Principalmente porque tem o zíper. Eu não gosto de passar pesponto em cima do zíper, né? Então eu optei por fazer dessa forma aqui. Então se vocês não quiserem deixar todo o fundo aberto, aí é opcional, tá? Vocês podem desvirar a peça e aplicar o botão da forma que vocês, da preferência de vocês. Então, ó, já costurei e vocês viram que eu passei ansiosamente, sem mostrar antes, a tesoura cortando o resto de tela que tava aqui. Agora, pra não ficar sem acabamento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tirinha, que eu passei a medida pra vocês, né? Ela tem 4 por 26, do mesmo tecido de fora. E aí, ó, eu pego a estampinha do meu tecido e coloco ela do lado da telinha aqui no fundo, ó, frente com frente. Estampa de frente com a telinha. E aqui na lateral, vocês vão ver que vai sobrar 1 centímetro para cada lado. Então, eu vou deitar esse tecidinho aqui, ó. Vai ficar assim. Vou prender com clips. E a gente vai costurar com um pezinho de máquina. Então, eu vou costurar aqui, ó, com um pezinho de máquina, pelo lado de dentro mesmo. Prontinho. Ó, costura feita aqui. Agora, a gente puxa todo o tecido pra cima. Olha só. Vai ficar assim. E aí, agora, então, eu vou fazer uma dobra aqui de 1 centímetro. Ó, ela vai encaixar certinho aqui. Isso aqui, gente, é como se fosse um debrunzinho, um viés. Olha só. E agora, essa beiradinha aqui, ó, eu vou dobrar ela e esconder essa costura que tá aparecendo aqui, ó. Esse pé de máquina. E agora a gente vai vir aqui, então, e rebater, tá? Vou só acertar aqui bonitinho. E agora é só a gente vir aqui e rebater. E aí, gente, façam igual eu ensinei vocês aqui. Começa pelo lado de dentro, pra você rebater depois do lado de fora, pra ficar bonitinha a sua costura. Aqui eu vou colocar uns clipezinhos pra me favorecer, pra não ficar nada torto, né? E aí eu vou costurar pegando bem aqui, ó, bem na beiradinha. Achei que tinha alguma coisa debaixo da minha máquina, mas não tem não. Achei que tinha entrado um clipezinho, ó. Oi, 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 Madalena, boa noite. Gente, arremate bem bonitinho, bem na beiradinha. E só costurar. Prontíssima! Gente, não é por nada não, mas ficou linda! Ai, gente, eu amei minha combinação de tecidos, de cores. Amei, amei.
olha só como que ficou aqui dentro. Essa combinação de cores. O detalhe aqui embaixo fica assim, ó. Então não fica um acabamento feio, fica um detalhe bonito, fica um acabamento diferente. E fica fácil para vocês aplicarem o botão em casa, sem ter que ter balancinho. Esse botão aqui é uma roda na mão. Uma roda na mão, uma mão na roda. Ih, tô doida. Ó, ficou assim. E quando a gente fechar... Olha, gente, tô encantada com esse tecido. Essa combinação de cores e estampa. E agora é só eu vir aqui fechar. Lógico que depois eu vou passar, né? Porque tá todo amarrotado. Mas olha que fofura que ficou essa peça. E essa aqui foi a outra que eu fiz. Também ficou linda. E olha, vocês podem ousar aí nas cores. Pode fazer no basiquinho também. Mas façam a peça de vocês. Que eu tenho certeza que essa peça vai ser uma peça bem legal para vocês treinarem, aprender aí a aplicar o viés, zíper, vocês fazerem esses tipos de acabamento que eu trouxe aqui na peça, para vocês poderem também fazer bastante para vocês darem de presente, para vocês venderem. Vai ser uma excelente opção e ela é bem facinha de fazer. Eu, pelo menos, acho bem facinha. Olha só como que ficou. Coloca aí nos comentários pra mim qual que vocês mais gostaram. A de cachorrinho, que eu fiz aqui durante a aula, ou a que eu já trouxe pronta, que é da japonesinha. Eu gostei bastante, gente, dessa última combinação que eu fiz aqui. Eu achei que ficou super alegre. E a gente pode usar, ó, vocês podem ver que a gente pode usar muitas cores numa peça. Todos esses tecidos aqui, esses materiais que eu tô utilizando na aula, tanto do cachorrinho, tanto da japonesinha, eu tenho disponível se vocês quiserem adquirir os tecidinhos, os materiais para aula. E eu tenho a opção nos kits, onde você pode já ter todos os materiais para fazer, comprando apenas os pedaços. E aí você não precisa comprar o tecido inteiro e às vezes você quer fazer só com o kitzinho. E você pode fazer as peças de vocês aí. Ó, as duas ficaram lindas, as do cachorrinho, a do cachorrinho. Ó, eu adorei também do cachorrinho. E, olha, vê se vocês conseguem ver o matelacê. Matelacê não, eu fiz um quilt reto, tá vendo? Rapidinho. E aqui eu fiz tipo um matelacê, usando a régua de patchwork. Gente, quem quiser, tira um print da nossa aula, me marca, fala o que você achou dessa aula, que eu vou adorar receber aí os comentários de vocês. Além disso, se você fizer essas peças aqui, qualquer peça que eu ensino, ou essa aqui, manda pra mim ou me marca, que eu vou adorar ver as peças de vocês. Vou parar aqui pra gente fazer um print, quem souber tirar o print faz. Depois marca o que vocês acharem da aula. Vou ficar paradinha aqui, ó. Quem chega nessa hora fica achando que a internet congelou, né? E, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu falei no início, vou falar aqui. Eu sempre estou aqui às terças, a partir das 7h30 no Instagram, trazendo aula para vocês que estão aí iniciando na costura criativa. Você que tá aparecendo aqui agora nesse mundo maravilhoso da costura, tá querendo aprender mais. Eu sempre estou aqui trazendo conhecimento, principalmente para vocês que querem fazer peças de costura criativa com acabamentos que sejam, assim, primorosos, perfeitos. E, além dessas aulas que eu estou trazendo aqui para vocês também, eu tenho uma comunidade onde eu coloco outros projetos, outras aulas, outros conteúdos. Vi que tem alunas minhas aqui que entraram, então pode ser que vocês já tenham visto alguma aula, alguma peça minha que está aqui no meu Instagram, e são peças que estão lá na comunidade. Então também sempre estou abrindo inscrições para quem quiser fazer parte desse curso, que é um curso muito bom para quem também quer se desenvolver na área das bolsas. Tentem fazer aí. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. É muito bom conseguir levar um pouco do conhecimento que eu tenho aí para vocês, gente. Então, um beijo. A gente se encontra aí na nossa próxima aula e vai ficar salvo aqui, logo eu deixo salvo para vocês poderem fazer, viu?
Um beijão e boa noite pra vocês. Estúdio Márcia, é a primeira vez que eu entro na live. Márcia, eu tô saindo, mas a aula vai ficar salva. Que bom que você amou. Venha participar toda terça. Eu tô aqui trazendo aulas pra vocês de maneira bem simples, fácil, para que vocês que estão começando aí consigam aprender e consigam entender um pouco mais sobre a costura de bolsas e a costura criativa. Tchauzinho, meninas. Um beijão pra vocês e uma ótima noite. Obrigada, Karen. Boa noite, meninas. Tchau, tchau.